Ok. Então, de novo, eu não consigo ver o chat agora, tá no modo de apresentação de slides. Se alguém quiser fazer uma pergunta, liga o microfone. Então, a gente vai ver um método molecular, tá? Então, aqui, ou mais de um, né? Esse aqui é, no caso de rotavírus, que é um vírus que causa diarreia e é bastante importante. Principalmente, ele afeta principalmente crianças até 5 anos de idade, e por causa da diarreia, a criança fica desidratada, pode dar vômito também, tá? E se a criança não receber tratamento logo, né, a desidratação leva a criança a ter convulsões e ela pode morrer. Então, o rotavírus, ele tem, dentro do vírus, 11 segmentos de RNA dupla fita, tá? Então, a gente pode pegar a amostra de fezes, fazer a purificação desse material genético e fazer a eletroforese. Então, esse padrão aqui, né, são os RNAs que a gente enxerga, tá? Então, tem que corar com nitrato de prata. Aí a gente vê que as moléculas mais curtas, tá, elas correm mais rápido, tá? Então, elas migram mais rápido no gel. E as moléculas mais longas, elas têm essa dificuldade de atravessar o, o gel, tá? Que forma uma matriz. Então, as moléculas grandes, elas têm mais dificuldade e elas vão ficando mais para trás. As moléculas mais curtas, elas vão mais rápido, tá? Então, se aparecer esse perfil aqui de moléculas, né, a gente chama de bandas, a gente sabe que é o rotavírus, tá? E aqui a gente consegue ver que até tem variantes diferentes do rotavírus. Então, aqui tem este RNA que aparece aqui nos vizinhos, que também aparece aqui. Esse aqui não está aparecendo aqui. Esse aqui não está aparecendo aqui. Então, dá para saber que são variantes diferentes, tá? Ok. E aí, vou sair daqui, que daí eu já vou explicando no quadro e eu entro na PCR. Ah, ok. Tá. Ok. A PCR envolve dois conhecimentos, tá? Primeiro conhecimento, que já é conhecido há décadas, tá? É o seguinte. Então, DNA, tá? Dupla fita. Esse aqui é o DNA. 5 linha, 3 linha. 5 linha, 3 linha. Não é grego para vocês, né? Uma coisa que a gente consegue fazer é separar as fitas. Tá? Eu vou colocar uma sequência de bases aqui. Só. As bases ficam do lado de dentro, tá? Só que só para facilitar, eu vou colocar essa sequência de bases do lado de fora. Então, aqui a gente tem G, T. Na sequência complementar, tranquilo, né? Então, quando a gente separa as fitas, essas sequências vão ficar aqui, né? Isso aqui a gente chama de desnaturação. O que a gente usa para fazer essa desnaturação? Pode ser calor. Então, se a gente aumenta a temperatura para 90, 94, 95 graus,
a gente separa as fitas. Tá? Acima de 80, a gente já começa a separar. Ou a gente pode utilizar uma base forte. Tá? Hidróxido de sódio, soda cáustica. Tá? Então, a gente desnatura, as, as fitas se separam. Tá? E uma outra coisa que é conhecida, tá? É que a gente pode voltar a formar a dupla fita. Tá? E seguindo, né, o parzinho. Tá? Então, aqui, G, volta com C. Então, isso é chamado de renaturação, mas a renaturação é só na teoria, tá? Na prática é diferente, que eu vou explicar agora, tá? Então, quando a gente trabalha com DNA, tá? Então pega a amostra do vírus lá, purifica o DNA, a gente não tem um único vírus na amostra. Então, na amostra a gente tem bastante vírus, tá? Pode ser milhares, pode ser milhões, tá? Bilhões até. Tá? Então, quando a gente purifica o DNA de uma amostra, a gente purifica várias dessas moléculas, tá? Pode ser milhares, milhões, bilhões, tá? Então, nessa amostra de DNA, eu tenho várias moléculas com a mesma sequência. Tá? Então, tem várias moléculas com a mesma sequência de DNA. Tá? E aí, quando a gente aquece ou trata com hidróxido de sódio, ocorre a desnaturação. Tá? E aí, se a gente usa calor, né, para ocorrer a renaturação, a gente diminui a temperatura, tá? 70 graus, 65, a dupla fita volta a ser formada, tá? Se usa hidróxido de sódio, começa a neutralizar. Então, abaixa o pH até o pH neutro, né? Com pH para baixo de 9, já começa a formar a dupla fita de volta, tá? Aí a minha pergunta, o que vocês acham? Quando diminui a temperatura aqui, né? Se a gente usa calor para desnaturar, se a gente diminui a temperatura, o que vocês acham? A fita preta volta com a fita preta, a azul com a azul, a vermelha com a vermelha, ou volta misturado? Eu acho que elas voltam com o par que eles estavam anteriormente. Preta com preta, vermelha com vermelha, azul com azul? Isso. E se a gente tiver 1000 moléculas? Eu ainda também acho que volta normalmente para o pareamento original. É. Tá. E 1 milhão de moléculas? Também continuaria voltando para o pareamento normal, porque as bases elas tendem a se organizar
com padrão. Tá. Mas todas as moléculas aqui, essas de baixo, têm a mesma sequência. Então, aqui, Então acho que tipo, elas podem se unir com outras fitas, porque elas têm as sequências de bases, elas vão ser complementares. Então, se elas encontrar o seu par que é complementar, elas vão se ligar, mesmo que não seja a fita original que elas estavam unidas. isso. Tá. Tá. Então, aqui, se essa fita é complementar a essa, tá? Elas fazem o parzinho, tá? Porque não tem muita diferença, não tem diferença, tá? Essa fita aqui com essa fita é igual, é idêntica, tá? Então, quando diminui a temperatura, tá? Na verdade, volta tudo misturado. Tá. Então, renaturação que eu falei é só na teoria. Na prática, né, porque a gente trabalha com amostra que tem bastante vírus, e aí quando a gente purifica o DNA, a gente purifica bastante DNA também. Quando a gente desnatura, né, usando calor, principalmente 94 graus, tá, ou ferve, e aí quando a gente abaixa a temperatura, a gente tem a formação de híbridos. Por isso, a gente chama isso de hibridização. E é essa formação de híbridos. Tá? Então, volta, tudo misturado, mas obedecendo sempre, o parzinho. Então, sim? Então, sempre tem que obedecer o parzinho. Tranquilo? Então, essa característica funciona tanto para DNA quanto para RNA. Se for RNA dupla fita, a gente consegue também. Aumenta a temperatura, separa a dupla fita. Abaixa a temperatura, a dupla fita volta a se formar, mas formando o híbrido. Tá? Tranquilo? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Esses híbridos, qual tipo, o uso deles? Tá, a gente vai ver daqui a pouquinho. Ah, ok. Deixa eu molhar de novo esse pano. O... Tá, um uso, tá? Vamos ver se eu explico rapidinho. Tá? É, se a gente pegar duas amostras, tá? Amostra A e amostra B. Uma coisa que a gente pode fazer, tá?
Então, se a gente quer verificar a presença de um determinado vírus, tá? Então, a gente pega as duas amostras, purifica o DNA, tá? E coloca, desnatura o DNA, tá? Então, aqui tem DNA desnaturado. Pode ser RNA também, tá? Então, nos dois casos, tem DNA. Então, esse é da amostra A, esse é da amostra B. Se olhar de perfil, tá? O DNA vai estar assim. Ok? Uma coisa que a gente fazia antes, tá? Então, é trabalhar com nucleotídeos radioativos. Tá? Então, o que que a gente fazia? Então, tinha lá o DNA do vírus. A gente multiplicava esse DNA, só que usando nucleotídeo radioativo. E esse nucleotídeo, então, esse DNA, os DNAs ficavam marcados com radioatividade. Tá? Isso aqui a gente chamava de sonda. Tá? Aí a gente desnaturava e colocava aqui em cima. Então, desnaturação. E colocava nesse papel de laboratório. Então, se em uma amostra tivesse DNA complementar, formava o parzinho com o nucleotídeo radioativo. Se na amostra não tivesse o DNA complementar a este, não formava o parzinho, tá? Então o DNA ficava solto. Então isso aqui a gente faz em líquido, tá? Em ambiente líquido. Depois tirava o líquido que tinha essa sonda marcada, tá? Lavava a membrana, isso aqui ficava preso, tá? E depois expunha esse papel em filme de raio-x. Então, filme de raio-x. Então, por causa da radioatividade, o filme de raio-x ficava preto. Então, daí a gente sabia que na amostra A tinha o vírus que a gente estava pesquisando. Isso aqui é chamado de dot blot, hibridização em dot blot. Dot, dot quer dizer ponto, porque fica ponto, só que é um ponto meio grandinho, e blot é transferência, que a gente transfere o DNA aqui, os DNAs dos tubinhos, para o papel de filtro. Então, isso aqui é uma maneira para se usar. Era uma maneira antiga, mas acho que não se usa mais. É mais fácil usar PCR. Tá? Mas dá para fazer isso. Tá? Então, no DNA de linfócitos T CD4, se a gente quiser saber se tem ali DNA do HIV, a gente extrai o DNA, purifica o DNA do linfócito T CD4 de um paciente ou de uma pessoa, de outra também, faz o teste e vê de qual pessoa tem o DNA do HIV. Dá para usar DNA aqui na amostra, dá para usar RNA também. Tá? Agora, para produção de sonda, é mais fácil produzir com DNA. Tá? Ok, tranquilo?
aqui é método de biologia molecular clássico, tá? Posso apagar? Então, para PCR, outro conhecimento que foi importante é sobre a DNA polimerase. Então, características da DNA polimerase. Ok, então, vocês já devem ter visto um pouco disso. O que a DNA polimerase precisa para sintetizar DNA, para sintetizar fita nova? Professor, você pode repetir a pergunta? O que a DNA polimerase precisa para sintetizar DNA? Ela precisa do primer Do para primer. iniciar a síntese. O que tem no primer que ela precisa? Ela tem uma extremidade 3' OH livre. Que é onde ela vai adicionar um novo nucleotídeo. Sim? Joia. O que mais ela precisa para sintetizar DNA? Uma região promotora? Não, aí é para síntese de RNA. Ah, verdade, verdade. Não sei, professor, então. Ela precisa de um DNA molde. O que é o DNA molde? A outra fita. Então, ela sintetiza a fita nova usando a sequência de base da fita velha como molde. E vai colocando o nucleotídeo com a base complementar, o parzinho. Tá? Tá. Por causa disso aqui, né, dessa característica, que é de ela adicionar o novo nucleotídeo na extremidade 3' OH, a direção de síntese é... Qual que é a direção de síntese? É 5', 3'. Isso. Tá. Tá. Ok. Acho que aqui está o principal, tá? Talvez eu me lembre se tem mais alguma coisa, mas é isso. Necessita de primer. O primer fornece a extremidade 3' OH, que é onde a DNA polimerase vai inserir os novos nucleotídeos, por isso a direção de síntese é sempre de 5' para 3'. E a DNA polimerase também necessita de um DNA molde, tá? Lógico que tem os nucleotídeos que ela precisa, magnésio que ela precisa, tá? Então, mas isso aqui é o básico para entender PCR. Tá. Tá. Posso apagar isso aqui? Sim, pode apagar. PCR é reação em cadeia da polimerase.
mais especificamente, é da DNA polimerase. Tá? E a PCR é uma reação de amplificação. De um pedaço de DNA, de um trecho do DNA. Então, se pegar o DNA humano, não tem como fazer PCR do DNA humano completo, um cromossomo completo, porque é muito longo. Tá? Então, aqui, até 1000 bases, mais ou menos, a gente consegue fazer PCR tranquilamente. Passou de 1000 bases, aí a gente tem enzimas que tem que ser melhores, tá? A gente consegue até 20.000 bases, mas tem que usar uma enzima diferente, uma DNA polimerase diferente, mais cara, tá? Para conseguir amplificar 20.000 bases. Então, até 500 é bem tranquilo, até 1000 dá, tá? Pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade para acertar as condições, mas também dá. Passou de 1000, aí já precisa utilizar uma enzima melhor, tá? De uma qualidade melhor, aí já encarece mais ainda. Tá? Então, esse trecho do DNA, né? Então tem aqui o DNA. Então, é um trecho que a gente consegue amplificar, a gente chama de região de interesse. E uma coisa que a gente precisa é conhecer a sequência, tá, desse DNA, principalmente nas extremidades. Por quê? Porque a gente precisa elaborar a sequência dos primers. Deixa eu colocar de outra cor. É em vermelho. Tá. Então, a sequência dos primers aqui, a sequência de bases, a gente que escolhe. Tá? Por isso, a gente tem que saber a sequência de bases do DNA. Tá? Que daí a gente consegue elaborar a sequência de bases dos primers. E sempre trabalhando com 2 primers. Tá? Sempre, modo de dizer, tá? Geralmente. Então, vamos partir para a PCR. Tá? Pode apagar aqui. Então, vamos lá. Como é que funciona a PCR? Então, DNA dupla fita. Funciona para DNA simplicita também. Então, pega uma amostra, purifica o DNA, coloca no tubo da PCR. No tubo da PCR, a gente coloca também uma quantidade grande de moléculas dos primers. A gente fala que a gente coloca em excesso, tá? Então, coloca ali trilhões dessas moléculas. Primeiro passo da PCR é desnaturação. Então, desnaturação. A dupla fita se separa. Tá? Segundo passo é hibridização. Então, na desnaturação, a gente usa 94, 95 graus. Na hibridização, a baixa temperatura. Como tem trilhões dessas moléculas dos primers, tá? O que que acontece? Deixa eu colocar só a direção aqui. Então, é 5 linha, 3 linha. 5 linha, 3 linha. Ó.
Então, quando abaixa a temperatura, o primer, uma molécula do primer, vai formar híbrido com a sequência de base, porque tem a sequência complementar com a fita de baixo. E a molécula aqui do outro primer vai formar híbrido com a fita de cima. Até agora, tudo bem? E o próximo passo é a fase de síntese. Então, desnaturação, 94 graus. Hibridização pode variar de 50 a 70 graus. De vez em quando pode ter um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo aqui, mas o padrão é mais ou menos dessa temperatura, tá? E na parte de síntese, tá? A gente usa uma enzima, uma DNA polimerase, tá? Que ela foi isolada de bactéria que vivem em geysers. Então, geyser, né, é de um local que tem atividade vulcânica. Então, como é que o geyser funciona? Tá, tem água ali para baixo, numa temperatura meio alta, só que quando a temperatura aumenta muito, cria uma pressão para a água e a água jorra pelo buraco. Tá? Então, essa é a região de geysers. Mas por causa dessa atividade vulcânica, a temperatura da água já é meio quente. Então, tem bactérias que vivem lá. Então, o pesquisador que desenvolveu a PCR, ele se tocou disso, foi lá, pegou uma bactéria que vive em geysers, isolou a DNA polimerase dela e colocou aqui. Tá? Então, essa DNA polimerase, a temperatura ótima dela é 72 graus centígrados. Tá? Então, coloca nessa temperatura, a DNA polimerase vem, no primer tem a extremidade 3' OH, ela vem e sintetiza a nova fita. Na outra fita também tem um primer, com extremidade 3' OH, ela vem e sintetiza a nova fita. Tá? Então aqui sintetizou. Isso aqui a gente chama de um ciclo: hibridização, a desnaturação, hibridização e síntese. Aí a gente repete isso aqui para baixo. Vem, depois da síntese, faz a desnaturação de novo. Então, novas fitas com os primers. Então, aí vem a hibridização. Como tem trilhões dos primers no tubo, tá? Então, aqui é hibridização. Então, um novo primer vai formar híbrido aqui, aqui. E deste lado, um novo primer aqui e aqui. Aí vem a etapa de síntese, 72 graus. A DNA polimerase vem, sintetiza para cá, sintetiza para cá. Então, final do segundo ciclo. Aí a gente vai para o terceiro ciclo. Eu vou colocar para cá.
Desnaturação, hibridização, e síntese. Então, fim do terceiro ciclo. Agora, presta atenção nessa molécula e nesta molécula. Tá? A dupla fita termina certinho aqui. As outras dupla fitas, essa aqui é mais longa, porque veio daqui também. Essa é mais longa, essa é mais longa, e assim por diante, tá? Essas aqui a gente chama de alvo. Então, à medida que a PCR vai acontecendo, a gente faz isso por 30, 35, 40, 45 ciclos, tá? Essas moléculas-alvo vão aumentando em quantidade grande, tá? A partir de um determinado ciclo, a cada novo ciclo, ela duplica, tá? Então, isso é progressão geométrica, tá? Então, a cada ciclo, ela duplica em quantidade, tá? Tem alguém copiando? Você pode dar licença para tirar uma foto? Tá. Se der para chegar um pouquinho mais para lá, a câmera. Ah, deu certo já. Obrigada. Tá. Ok. Deixa eu abrir um arquivo. Apareceu para vocês um slide? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, primeira parte é desnaturação, né? Que está escrito de 94 a 96 graus. Tá? Ali a região de interesse é a região que vai ser amplificada. Tá? Então, separou a dupla fita. Aqui, hibridização, em inglês eles chamam de anil. Tá? Tem alguns pesquisadores, inclusive na UFO, chamam de anelamento, que é um aportuguesamento, mas não existe anelamento que em português que signifique a mesma coisa. Eu prefiro o termo hibridização. Aqui fala que é de 50 a 65 graus. Então, vai lá, forma o híbrido. Tá? E aí, aumenta a 72 graus, vem a DNA polimerase e sintetiza as fitas novas. Tá? Então, esse foi o primeiro ciclo. Segundo ciclo, desnatura, os primers formam híbrido e daí são estendidos. Tá? Terceiro ciclo, desnatura, hibridização, extensão. Tá? Então, esse aqui, não sei se dá para ver a minha setinha. Dá? Dá sim. Tá. Então, esta é a molécula-alvo e esta de cima é a molécula-alvo. Tá? No quarto ciclo, aqui nas setas em vermelho, né, são as moléculas-alvo. Tá? No quinto ciclo, já aumenta bastante delas em quantidade. Tá? Então, agora a gente vai ver um gráfico. Então, o gráfico aqui não começou nenhum ciclo, tá? Ciclo 0,
nenhuma cópia de DNA nova e nenhuma cópia do DNA alvo, tá? Então, terminou o primeiro ciclo, aí já tem duas moléculas de DNA novas, mas nenhuma do alvo. Segundo ciclo, também, né, tem mais DNA novo, mas nenhuma do alvo, que só aparece no terceiro ciclo. Então, aqui, terceiro ciclo, a linha em azul, aqui que ela começa a aparecer, tá? Aí, próximo ciclo, quarto, já tem 8 moléculas do alvo, 22. Então, com 10 ciclos, já tem 1000 moléculas alvo, tá? 1004, está aqui. Mais 10 ciclos, aí agora já tem 1 milhão. Mais de 1 milhão das moléculas alvo, tá? E mais 10 ciclos, agora já tem 1 bilhão, tá? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, deixa eu... Tá. Então, esse aqui seria os 4 primeiros ciclos da PCR. Os sombreados são as moléculas-alvo, tá? E aí, o que a gente pode fazer, e é o que a gente vai fazer na aula prática de PCR, tá? É uma eletroforese, depois que termina a PCR. Então, nos testes, né, a gente sempre tem um controle negativo, controle positivo, e as amostras que a gente está testando. Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Então, os controles positivo e negativo e as amostras desconhecidas que a gente vai testar para a presença de vírus, tá? Faz a eletroforese, controle negativo não pode aparecer, essa aqui seria a que a gente chama de banda do nosso alvo, tá? Que é o vírus, DNA do vírus, aqui não aparece. Então, os controles funcionaram. Se os controles funcionaram bonitinho, a gente consegue, né, ter o resultado, ler o resultado e considerar como sendo válido, tá? Então, na amostra A tinha o vírus, né, por isso apareceu a amplificação, e a amostra B não tinha o vírus, por isso não teve amplificação, tá? Aí tem, de vez em quando aparece isso aqui a gente considera amplificação inespecífica, tá? Tá. Então, a gente usa PCR para diagnóstico também, né? Então, e é dessa maneira. Por que funciona, né? Uma das características da DNA polimerase, então, para ela sintetizar, ela precisa do DNA molde. Então, se na amostra aqui B não tinha DNA do vírus, não tinha DNA molde, não tem amplificação. Então, a PCR dá negativa. Então, a gente usa PCR como diagnóstico dessa maneira. Então, para ocorrer a amplificação, tem que ter o DNA molde, que é a característica da DNA polimerase. Então, agora tem isso, né? A gente consegue, né, usar PCR para detectar RNA, né? Depois eu vou tirar daqui, a gente usa o quadro, tá? Então, uma semana de infecção pelo HIV, na primeira semana a gente não detecta nada. Então, não adianta nem testar, tá? Com um pouco mais de uma semana, aí a gente consegue detectar o RNA do HIV, tá? Então, esse aqui é teste molecular, tá? Então, agora, depois tem os ELISAs, tá? O ELISA de quarta geração, que pega tanto proteína do capsídeo, quanto IgM e IgG, tá?
E uma coisa aqui que está nesse slide, que é legal mencionar, entre a transmissão, o contágio, até o início da produção do primeiro anticorpo, IgM, tá? A gente chama esse período de janela imunológica. Tá? Então, no período de janela imunológica, não adianta testar para IgM nem IgG, porque não vai ter. Tá? Mas a gente pode testar para capsídeo, né, proteína do capsídeo, então para antígeno, e o teste molecular para detecção de RNA. Tá. Posso tirar daqui? Sim. Ok. Então, eu falei que dá para desenhar nesse canto aqui. Dá para detectar o RNA do HIV, do coronavírus, né? Usando PCR. E como é que a gente faz isso? Então, tem lá o RNA do vírus. PCR só funciona com DNA. Então, para detectar o RNA do vírus, a gente não coloca direto o RNA no tubo da PCR, tem um passo a mais. Então, tem que sintetizar DNA. Que enzima que a gente usa para sintetizar DNA utilizando RNA como molde? É a RNA polimerase. Não, RNA polimerase sintetiza RNA. É a DNA polimerase. É uma DNA polimerase, mas tem um nome mais conhecido. Transcriptase reversa. Tá? Então, transcriptase reversa é uma DNA polimerase. Então, ela sintetiza DNA. Toda DNA polimerase precisa de um primer. Então, a transcriptase reversa vem e sintetiza DNA. Esse DNA a gente chama de DNA complementar. Ou, popularmente, cDNA. Então, essa reação é chamada de transcrição reversa. Tá? E a sigla é RT. Então, faz a transcrição reversa primeiro, gera uma fita de DNA e aí vai para PCR. Então, isso aqui é chamado de RT-PCR. Transcrição reversa seguida de PCR. Tá? Então, para coronavírus, faz RT-PCR. Para HIV, né, se for pegar o plasma ou soro para ver se tem HIV, aí também RT-PCR, porque pega o RNA que está no vírus. Tá? Em vários vírus de RNA a gente faz isso. Se entrar no site da prefeitura, não sei se está mais lá, mas o boletim epidemiológico da Covid, eles faziam RT-PCR, né, testando amostras para ver se era coronavírus mesmo. Só que eles simplificaram, em vez de colocar RT-PCR, eles colocavam só PCR. Tá? Então, o correto era colocar RT-PCR. Tranquilo?
Perguntas? A gente passou 5 minutos da aula, do término da aula, tá? Mas, então, é isso. Tá? A gente completou PCR. E semana que vem aula presencial, então, né? Alguma pergunta? Não. Tá. Então, tá bom. Aí. Então, bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau, professor. Até semana que vem. Tchau.